se doar aqui, né? Sim, sim. E é apaixonante vir aqui, Adriano. Aí a gente... Eu tô com calor hoje, Adriano, não pode aumentar, baixar essa temperatura, não. Ainda não conseguiu ligar o ar ali, não? Mas não tá, sabe por quê? Eu vim preparada para o inverno, e não é inverno ainda, tô de mão comprida. Aí daqui você vai pro trabalho. A gente encontra Dono de banco é outra coisa mesmo, né? Coitado. Banqueiro ou bancário? Tem essa diferença, né? A visão das pessoas é que nós somos banqueiros, né? Mas na verdade nós somos bancários. Mas a gente olha para ele e vê ele como banqueiro, dono do Banete. Está sempre muito bem traçado, muito traiado, como diriam os cowboys. Muito bom, muito bom. Quando você não vem, faz falta. Faz mesmo. Faz muita falta. Você é meu futuro professor na escola. Aguarde. Eu tô aguardando. É só formar. Falta quanto tempo, mais ou menos? Acho que 2 anos, são 30 meses, né, cara? Acho que a gente vai fazer 24 agora em agosto, se não me engano. Tá... aí depois de 30 tem 6 meses de supervisão, aí você se forma igual Sueli, a nova psicanalista do mercado. Que também faz falta aqui no grupo também. Ela não quer vir mais, porque ela falou que ela tá com muito paciente. Que bom. Tá? 30 pacientes, a menina. Que bom. É mérito seu também. Não, é mérito dela. Também. Jamais, não é mérito meu, 80% dela. Eu só dei o caminho, a pessoa entra se quiser. Exato. Várias pessoas não entram, é mérito dela. Eu acho importante esse reconhecimento também. Bom, os likes Antes de tudo, deixa eu falar da psicanálise. Isso. Temos turmas começando em abril. A formação teórica em psicanálise é exatamente isso. Ela habilita você, como o Erkson está se preparando, a ser um psicanalista e ajudar as pessoas no mercado. Tá gravando aí? Tá. Não, é o que eu fico acompanhando. Tá. Então, vem fazer a formação teórica em psicanálise comigo, são 30 meses, onde você pode ter o encontro 2 vezes por mês à noite, de 18h50 às 22h30. As aulas são extremamente dinâmicas, expositivas. Nós temos vários professores, não sou eu só que dou aula, eu sou a proprietária do Instituto, Cássia Rodrigues, mas eu tenho uma equipe que dá aula e são aulas que são muito desafiadoras. A escola, ela tem uma estrutura muito boa para receber você. Se você tem desejo de fazer a psicanálise, manda uma mensagem para o WhatsApp, o telefone é 98805-1960, onde a formação teórica e psicanálise te habilitará a ser um psicanalista clínico se você tiver uma graduação prévia. A graduação não precisa ser em psicologia nem medicina, é qualquer graduação prévia. O Erkson, por exemplo, faz história e vai... Não é que você fez história? Teologia e história, e ele vai ser psicanalista porque ele tem a graduação. Então, vem estudar com a gente, vem garantir na sua vida esse saber que muda a vida. Eu garanto a você que muda a vida. Beijo. Muito bem, a gente continua aqui no programa até às 12 horas com Cássia Rodrigues e também nosso amigo Erkson, falando sobre os psicopatas e também a maneira como a gente deve lidar com eles. Quanto mais longe, melhor, né, Cássia? Exatamente. Isso é um fato. E aquela série que eu sempre sugiro, Dupla Identidade, onde o Bruno Galhaço interpreta um psicopata que mata. Lembrando que o psicopata que mata é 1% só dos 4. De 4, 1 só que mata, que é 4% da população. Então, 1% só vai matar. 3 vai estar do seu lado, convivendo com você, e você sente o tempo todo que ele está te explorando, que ele não tem sentimento, que ele é egoísta, que ele só pensa nele, e você acha que você um dia vai mudá-lo. Você nunca vai mudar um psicopata, porque é uma forma de ser, é um jeito de ser. E a explicação ainda não se sabe, se ele nasceu, se tem remédio, se não tem. Hoje não tem como tratar um psicopata. Se você descobre na tua família que de cada 25% da população, um é psicopata, quer dizer, 4 pessoas de 100 são psicopatas. Então, todas as famílias acabam tendo um psicopata. E o psicopata é aquele que é o mais frio, mais insensível para lidar com a dor do outro. Mas quando ele lida com a dor dele, ele tem muita pena dele. Ele aluga o ouvido dos outros para ficar falando dele, do marido que largou ele, do filho que não quer saber dele, da pensão que ele não ganhou. Mas quando alguém vai contar qualquer coisa para ele, ele fala, depois você conta, eu não estou com tempo agora. Então, isso é uma característica muito que dá para você perceber de quantas pessoas. Porque a vida é feita de troca, né, Adriano? Você ora desabafa de você, ora a pessoa escuta você, ora você está escutando a pessoa. O psicopata, ele não tem paciência de ouvir o outro. Esse é o psicopata que você falou, funcional, do cotidiano, né? Que é a mesma coisa. Mas eu vou usar a palavra psicopata do cotidiano, a capa desse livro que eu prefiro. Tá dando para ver aí, Adriano? Tá. Então, o nome desse livro é Psicopata do Cotidiano. Como reconhecer, como conviver e como se proteger.
Primeira coisa, você tem que reconhecer. Segunda coisa, você tem que conviver ou não. E depois você tem que se proteger. Então, nós, que somos 96% da população, que temos empatia, que nos compadecemos do outro, que temos pena das pessoas, que a gente... Assim, ontem eu estava num lugar, um rapaz, um vendedor, ele começou a contar da vida dele para mim. Nossa, eu comecei a morrer de pena do rapaz. Pena não no sentido pejorativo, pena no sentido de falar, meu Deus, ele era dono de uma empresa, ele teve, com essa crise, ele teve que vender a empresa, hoje ele está trabalhando aqui de vendedor, não tenho nada contra vendedor também, mas imagina, a pessoa que era empresária, tinha funcionários, perdeu tudo pela situação caótica que o Brasil está vivendo, uma situação psicopata, porque essa corrupção sistêmica só pode ser uma coisa de perfil psicopata. E das pessoas dizerem que não tem nada demais. Quem está envolvido na corrupção tem a castimônia de ir para os vídeos, para as reportagens, para a televisão falar que é assim mesmo, que empresários têm que pagar dinheiro para eles, assim como, então é uma capacidade de tornar o que é ético, o que é moral, como amoral e falta de ética, e tornando isso normal, querendo normatizar o que é errado. O errado é sempre errado e o certo é sempre certo. Não tem como você falar que o errado é certo. E isso é fala de psicopata, sabe, Adriano? Quando o psicopata, ele quer fazer as pessoas acreditarem que aquele erro é certo, porque afinal de contas, ele é um coitadinho, ele é um sofredor, sabe? Então, é assim, olha a vida da pessoa, passa a lupa e aproxima e vê o que está acontecendo com a pessoa, vê como o psicopata trata os filhos, vê como trata a esposa, vê como trata o marido, vê como trata a situação financeira dele. No livro da doutora Ana Beatriz, eu não sei se é no livro ou nos áudios que eu vejo, que ela fala que o psicopata, geralmente, ele vive com o nome no Serasa. Porque no banco tem a questão de 5 anos, não tem, Ué? Não tem essa questão? A cada 5 anos a dívida é zerada. Você sabia disso, Adriana? Eu não sabia. Do Serasa, né? Eu fiquei sabendo há poucos anos. Eu converso, porque eu tenho muitos advogados que vêm aqui, então eu vou Como aprender eu por não osmose. vivo de picaretagem, eu não sabia. Porque quem é honesto não sabe, né, Ué? Com certeza. Eu não tô batendo o peito que eu sou honesta, não. Eu só não dou conta de ter nome no Serasa. Porque eu gosto de comprar as coisas e quando chega lá, consulta meu CPF, vai estar com o nome lá. Então, a cada 5 anos... tem uma limpeza, né? Sim. Que a pessoa zera. Eu já até questionei isso com os advogados, eles argumentaram também. E por que isso acontece? Por que tem isso? Bom, segundo eles, é que se em 5 anos o devedor não pagou, não quitou o crédito, é porque o cobrador não precisa daquela dívida, entre aspas. Aí ele elimina para não sobrecarregar o sistema. A explicação... Então eu vou lá, peço 100 mil ao banco, aí compro uns 3 chicletes, aí o banco não precisa daquele dinheiro. Mais ou menos isso. Aí eu vou emprestar alguém, eu não, porque pessoa física não pode emprestar, mas alguém compra a minha casa comigo, não paga. Exatamente. Ela fica com a casa porque eu não preciso Eles do dinheiro. É falam que esse raciocínio? É mais ou menos essa lógica, mas não é assim que a lei funciona. É o que eles explicaram. É que o nome também não sai, só que você não pode ser barrado nas suas compras depois de 5 anos. Mas o nome continua lá no Banestes devendo, no fica caso. lá, o nome continua lá mais ou menos. Mas aí eu posso abrir conta em outro banco? Pode. Porque o sistema de outro banco é diferente. Isso aí. E aí você tem esses mecanismos, né? Por isso que o banco trabalha muito com as garantias, para prevenir justamente essas questões. Aí eu te empresto, mas você tem que dar uma garantia. De alguma coisa que se você não pagar... Caso não, a gente vai lá e vai pegar isso aqui para... Por isso que existem os leilões constantes. Por isso que é tão difícil achar avalista, né? Isso. Porque o avalista é a garantia. Ele vai ser onerado se caso o devedor principal não arcar com a dívida. É óbvio que tem situações na vida que você pode ir, o seu nome pode ficar no Serasa, é óbvio que às vezes, é claro que eu tenho alunos que às vezes me dão um cheque e o cheque volta, isso não quer dizer que eu estou chamando eles de psicopata. Exceções acontecem, é óbvio, só não pode ser a realidade da vida das pessoas. Mas uma coisa que você tem que entender, se você vive pensando em deixar seu nome no Serasa, pode desconfiar de você. Porque você não tem princípio moral nem ético. Talvez ninguém vai saber que seu nome está no Serasa, porque você nunca vai fazer consulta. Mas você sabe. Então, o psicopata, Adriano, ele sabe que ele é psicopata. As pessoas ao redor dele que não conseguem saber. Porque 96% da população não é psicopata.
e 4 é. Então, é um número muito maior de gente que tem empatia do que quem não tem empatia. E a doutora Ana Beatriz fala assim, se você é casada com um homem ou casada com uma mulher, que ela vive com o nome no Serasa, se é casada há 20 anos, ela já ficou 4 vezes, 5 limpa, depois 5 fica, depois... Porque 20 anos é 4 vezes. Essa pessoa tem uma probabilidade muito grande de ser psicopata, sabe? Então, assim, eu sonho de viver num país sério. Eu sonho de viver num país que a lei seja séria, que a lei seja cumprida. Por isso que eu não tenho dificuldade de botar o cinto de segurança, porque está protegendo a minha vida, não é porque é lei. Eu não tenho dificuldade quando o guarda apita, eu paro. Eu estou em dia com a lei, não tem problema. Só que, assim, quantas mulheres são casadas com homens que estão sempre fazendo negócios e não dando certo, sempre fazendo, e depois eles não têm afeto pela família, bota o nome dela também no Serasa, porque essas pessoas usam os outros, como o famoso laranja. Então, esse é o psicopata do cotidiano, esse é o psicopata que está do seu lado, esse é o psicopata que pode ser um colega de trabalho. E outra coisa, se você não teve zelo com teu nome, não peça emprestado cheque aos outros, não. Porque se você não teve zelo com teu nome, você não vai ter zelo com o nome do outro. Verdade. Se alguém chegar para mim e me pedir um cheque emprestado, é a mesma coisa que pedir eu emprestado. Me empresta você? Eu tenho que ter zelo pela minha vida. Então, o psicopata, ele se junta sempre com a pessoa que é muito emocional, que é muito frágil, que não sabe falar não. Porque quem é seguro de si sabe falar não, não posso, não dá, não quero. Já pensou, que você trabalha no banco? Já pensou se você empresta seu nome? O banco vai te mandar embora. Com certeza. Até uma das políticas de gestão de recursos humanos é orientar os funcionários para que não tenham essa de se endividar, né? Porque você está ali representando a instituição, aí imagina, eu estou ali vendendo crédito e estou cheio de débito comigo, né? com outras instituições, né? É interessante. E até interessante, Cássia, como eu vejo também quantas mães, né, também sofrem com os filhos. Você falou, já lembrei de muitos casos de filhos colocando o nome das mães, dos pais, em órgãos de restrição ao crédito. E é difícil, né, nesse conjunto, você reconhecer, poxa, tá aqui do meu lado, é meu filho, é meu sobrinho, é meu irmão, é o meu esposo. Mas como esse conhecimento, é como está aqui no livro, nos protege, né? Porque se você tem esse conhecimento, esse reconhecimento, você pode se prevenir. Opa, não vou dar esse cheque. Opa, não vou dar esse cartão de crédito, porque se eu der, né? E eu já tive experiências muito, muito saudáveis com isso. E às vezes não querer ajudar, né? Mas esse conhecimento também nos protege o ouvinte que está aí agora ouvindo, talvez ficar atento. Preste muita atenção. A Cássia leu aqui no outro dia os 10, né? Foram 10 características, né, Cássia? Que fazem com que você possa identificar esse psicopata que está aí no nosso cotidiano. Exato. Eu postei lá no Instagram, se você quiser, nos acompanha, Instituto Cássia Rodrigues, está postado lá essas 10 características. Hoje a gente não vai repetir porque a gente já falou semana passada, né, Adriano? Deixa eu fazer um intervalo rapidinho, já vou voltar e a gente volta falando sobre os psicopatas, como a gente já estava falando, dos psicopatas, que a gente está muito acostumado com um filme, a gente acha que o hollywoodiano. Hollywoodiano. A gente só acha que o psicopata é aquele que mata. E não é. Esse é o que a Cássia falou, 1% só, é o cara. A Susana von Richthofen, e olha só, a Susana von Richthofen está envolvida com um rapaz lá de igreja, toda dizendo, e o cara toda, porque ela é muito bonitinha, e ela tem que ser sedutora, porque se não for sedutora, não é psicopata, sabe? Desconfia de muita sedução. E o cara está envolvido e vai casar com ela e vai se ferrar. Isso é fato. E para quem matou os pais e ainda chorou no enterro. Não, e foi no enterro. Chorou. Adriano, lá, fez ontem eu encontrei drama. com uma amiga minha, que eu não encontrava desde o dia que papai foi embora. Na hora que ela começou a perguntar, eu chorava tanto como se estivesse acontecendo na hora. Eu não consigo entender a alma de uma pessoa que não se compadece de uma partida para o infinito, para você nunca mais ver. Eu não consigo entender um filho que não tem saudade dos pais que foram embora, mesmo que o pai tenha sido cruel, sabe? Que papai não foi o melhor pai do mundo. Eu que escolhi amar. Ele escolhia amar minha mãe. Porque a gente decide quem a gente vai amar. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. É uma coisa que foge. Olha que eu sou psicóloga e psicanalista. Quando você não consegue ver que aquela pessoa que conviveu com o pai 50 anos, 52 anos, não está nem aí para eu tenho até dificuldade de falar morte, né? Para a partida do seu pai para o Criador. Então, desconfie, mãe.
dessas pessoas assim, desconfie, pai, dos seus filhos assim, e tenta ser mais frio com as